2025 foi um ano incrível para os animes, com ótimas temporadas cheias de lançamentos novos e sequências que eram muito aguardadas. Alguns até dizem que 2025 foi um dos melhores anos para animes da década. Porém, esta onda de boas produções não parou, muito pelo contrário. Agora mesmo, na primeira temporada de 2026, temos novamente uma grande sequência de continuações e lançamentos que são muito esperados. Haja tempo para quem quiser acompanhar tudo isso. Mas nesse vídeo não estou aqui para falar dos destaques que todo mundo está esperando. Eu falarei de um anime novo na praça, um ONA, um anime que saiu direto para o streaming, especificamente na Netflix, dublado e legendado. Este filme se chama Cosmic Princess Kaguya, um trabalho dos estúdios Colorido e Cromato, comandado pela produtora Twin Engines, uma companhia com vários grandes títulos no catálogo como Hell's Paradise, Golden Kamuy, Vinland Saga e Mahotsukai no Yomi. A direção e storyboard do filme ficam por conta de Shingo Yamashita, um veterano que possui uma carreira extensa e já trabalhou em vários episódios de alguns animes bem famosos e elogiados. Antes de falar do filme, eu tenho que explicar brevemente a lenda em que ele se baseia, o Conto da Princesa Kaguya, que também é conhecido como o Conto do Cortador de Bambu. É uma história clássica do folclore japonês. Sua origem não é muito exata. Estudos estimam que essa narrativa surgiu entre os séculos 7 e 10 através da escrita e poesia clássica da época. É uma obra que até hoje já passou por diversas releituras e interpretações, seja na literatura clássica ou nas produções atuais. Um dos exemplos mais famosos é o filme do estúdio Ghibli, que tem o mesmo nome, que foi lançado em 2018 e é lindo demais. Resumidamente, um idoso cortador de bambu encontra um bebê dentro de um talo brilhante de bambu que ele havia cortado. Ele e sua esposa acabam adotando essa criança, e a chegada dessa criança também parece conceder riqueza ao casal, pois toda vez que o seu pai cortava bambu, ele encontrava ouro dentro dos talos. E por causa disso, essa pequena família enriqueceu rapidamente. Esse bebê cresce e se torna uma mulher belíssima, recebendo o nome de Kaguya Hime. O seu nome original completo em japonês significaria algo como Princesa do Bambu Reluzente. Logo, sua não existência é notada pela nobreza do Japão, e 5 nobres aparecem a pedindo em casamento, mas Kaguya recusa todos eles, os dando tarefas impossíveis como prova de seu amor, demandando que eles trouxessem itens e artefatos raros. 3 tentaram enganá-la, um morreu e outro ficou ferido. Nenhum conseguiu. Depois disso, até mesmo o próprio imperador do Japão a pede em casamento e ela também o recusa, mas sem nenhuma exigência. Entretanto, os dois acabam mantendo uma relação amigável. Mas o motivo principal de Kaguya em querer recusar o imperador é que ela alega não ser alguém da Terra, mas sim fazer parte do povo da Lua e que o dia de seu retorno estava se aproximando. A princesa anseia em voltar para o seu lar, para a Lua, e passa por todo esse processo emocional de ter que deixar a sua família e o imperador. Ela prepara cartas para todos e até deixa um elixir da imortalidade para o imperador. E parte quando o dia de seu retorno chega, quando uma embaixada de seres da lua vem buscar ela. Todos lamentam essa partida dela. O imperador manda guardas para tentar impedir esses seres que vieram buscá-la. Mas sem sucesso, o retorno é inevitável e ela deixa a terra. Os seus pais acabam adoecendo pela tristeza de ver a filha partir, e o imperador ordena à guarda real que queimem o elixir da imortalidade e as cartas que ele escreveu para Kaguya na montanha mais próxima ao céu, que seria o Monte Fuji, e uma esperança de que essas mensagens cheguem até a sua amada, pois ele recusa a imortalidade. Ele não aceita viver eternamente sem ela ao seu lado. E esse é mais ou menos o conto original da Princesa Kaguya. Bora falar do filme agora. Para começar, eu quero resumir e apresentar toda a base e conceitos do filme. Para isso, eu vou ter que detalhar quase toda a história de forma resumida, pois o que eu realmente quero é comentar sobre a conclusão da história e as interpretações que eu tive desse final. É por isso que eu vou precisar fazer esse resumão todo. E olha, vocês não estão prontos para o final que está por vir, então vem comigo que eu vou te contar tudo. O filme foi lançado no dia 22 de janeiro de 2026 na Netflix, e se passa na Tóquio de um futuro próximo. Nessa atualidade, as tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual se tornaram algo de uso comum, e muitas pessoas utilizam lentes de contatos e outros tipos de dispositivos que são integrados a ambas essas realidades virtuais aumentadas. Principalmente ao Tsukuyomi, um enorme mundo virtual de entretenimento que até tem uma economia e moeda própria. Esses sistemas misturam e unem o que é real e digital.
A protagonista da vez é Iroha Sakayori, e por nunca ter convivido muito bem com sua mãe, atualmente ela mora sozinha, trabalha e estuda. Aqui a gente tem aquele clássico tropo de obras de animes e mangás japoneses onde um adolescente consegue viver sozinho e até se sustentar de alguma forma, em uma completa ausência de parentes ou alguma figura de autoridade. Claramente, Iroha tem uma vida muito ocupada. O trabalho e o estudo tomam a maior parte do seu dia e muitas vezes ela se encontra cansada e estressada devido a essa rotina pesada e autodestrutiva. Ela se cobra muito devido à pressão que recebia da mãe. Também está se dedicando para tentar entrar na universidade prestigiada de Tóquio. No pouco tempo livre que ela tem, Iroha joga videogames, estuda um pouquinho mais, sai com as amigas e acompanha sua idol favorita, a Yachi Hunami, uma espécie de VTuber extremamente famosa dessa história. Foi ela quem criou o Tsukuyomi e é a principal administradora do lugar. Em mais um dia cansativo e pesado de trabalho, Iroha estava exausta e voltava à noite para o seu pequeno apartamento. Até que de repente ela avista uma estrela cadente no céu e faz um desejo. O simples desejo de ter muito dinheiro para não precisar trabalhar mais. O problema começa quando a estrela parece ter escutado esse desejo. Ela cai em cima de uma rede de fios elétricos e se dissolve, com sua energia colorida percorrendo os fios de rede até parar no poste de luz que fica na frente da casa de Iroha. Brilhando em várias cores, lá dentro tem um bebê mágico e com muita relutância, Iroha tenta cuidar dessa criança mística. Ou seja, trocaram o bambu brilhante por um poste elétrico com RGB e o idoso cortador de bambu por uma adolescente. É interessante que a narrativa é muito consciente disso e até referencia o próprio conto do cortador de bambu nos diálogos para se explicar. Acontece que esse bebê mágico começa a crescer em uma velocidade descomunal, se tornando uma adolescente em mais ou menos 2 dias, conseguindo falar e entender as coisas facilmente. E essa alienígena basicamente explica para a Iroha que ela é um tipo de ser mágico lunar que escolheu renascer na Terra, pois lá na Lua era muito chato, e ela largou tudo para aproveitar a vida na Terra. Mas que assim como no conto original, um dia o povo da Lua virá buscá-la. Esta garota se demonstra muito social, carismática e emocional. Ela se intromete na vida da Iroha, segue ela até a escola e compra coisas com o dinheiro dela. Para cobertar o fato de que tem uma alienígena temporariamente morando com ela, Iroha diz que essa garota é uma prima chamada Kaguya. E inclusive o objetivo desta Kaguya é criar o seu próprio final feliz, pois ela não gosta do desfecho que a história que serviu de inspiração para o seu nome tem. Alguns dias se passam e as duas garotas aprendem a conviver juntas. Kaguya aprende a cozinhar rapidamente, fazendo pratos cada vez mais elaborados e saborosos, enquanto ela tenta fazer Iroha se soltar um pouquinho dessa rotina pesada que ela vive. As férias de verão estão chegando e Iroha quer usar esse tempo para trabalhar e estudar ainda mais, se preparando para o fim do ensino médio e o vestibular da universidade. Eventualmente, Iroha leva Kaguya em um show virtual da Yachiyo. E no fim deste show, a artista anuncia a Copa Yachiyo, um evento competitivo onde todos os streamers da Tsukuyomi devem competir para tentar conseguir o maior número de fãs em um curto período de tempo. O ganhador terá a grande oportunidade de fazer um collab, uma apresentação de música com a Yachiyo. Os favoritos para levar o título são o grupo Black Onyx, um trio de homens que são grandes celebridades dessa realidade virtual. E sinceramente, o único que importa deles é o Mikado, o líder do grupo. Ele também tem o exato mesmo nome do imperador do conto da Kaguya, mas esse não será necessariamente o papel que ele irá cumprir na história. A nossa Kaguya, que não tem papas na língua, declara ali mesmo, no meio da multidão, durante um anúncio desse evento, que vai participar e basicamente ganhar. A razão dessa motivação súbita é que ela fica com ciúmes da admiração que Iroha tem por Yachiyo. Também parece ser um bom caminho para chegar ao seu sonho de ter um final feliz. Kaguya tenta e tenta, mas não consegue ser uma boa streamer por conta própria, apesar do seu carisma enorme. Então ela implora a Iroha por ajuda, que se torna a produtora dela e participa da produção de conteúdo também, escondendo sua identidade e rosto, o misterioso Iro-Pi. É aqui que a história começa a mostrar para a gente os traumas da Iroha, o porquê dela ser do jeito que é. Essas revelações são graduais durante toda a animação, mas eu vou resumir elas aqui para ficar mais fácil pra gente. Iroha era muito próxima do seu pai quando mais nova. Ele era pianista e tecladista, e foi por influência dele que a menina começou a despertar o interesse por música. E até mesmo começou a criar músicas próprias, mas infelizmente ela perdeu o pai durante a infância, e essa ausência da figura paterna fez a mãe se tornar uma pessoa dura que cobrava os filhos constantemente para eles serem os melhores.
Ela dizia coisas como que não vale a pena tentar algo se não for para ser o melhor nisso. Esta cobrança pesada deteriorou a relação de Iroha com a sua mãe. Quando era mais nova, seu irmão mais velho estava lá para tentar remediar a situação e impedir maiores brigas. Mas ele eventualmente decide se mudar para Tóquio sozinho em busca dos seus sonhos e objetivos. E sem ele por perto, a mãe e a filha brigam constantemente, até chegar a um ponto em que Iroha mora e se sustenta sozinha. Mas ela não faz isso porque foi expulsa de casa, mas sim como uma forma de se provar, de dizer para sua mãe que é capaz e que consegue. E mesmo com essa liberdade de poder tocar sua vida sozinha, Iroha Sakayori ainda está presa aos desígnios da mãe, pois entrar na Universidade de Tóquio é algo que ela quer para a filha e não um desejo pessoal da menina. Lá no fundo, ela ainda cede e busca pela aprovação dos pais. É por isso que ela se cobra tanto com uma rotina torturante de estudo e trabalho. Por isso que ela largou sua paixão pela música, deixando vários projetos incompletos de lado. A última revelação dessa treta de família é que o irmão dela é nada mais nada menos que o Mikado, um dos maiores criadores de conteúdo da atualidade, e esta é a razão dela esconder sua identidade como produtora. Todavia, vamos voltar para a carreira da Kaguya. Com a ajuda da Iropi, ela atinge o sucesso na internet muito rápido, ganhando bastante fama e dinheiro. Faz música, tem merchandising e toda aquela coisa. O filme mostra uma montagem bem legal dessa jornada. Faz a relação das duas protagonistas crescer bastante. Mas todo esse extremo sucesso ainda não é o suficiente para ficar no top 10 de melhores concorrentes da Yachiyo Cup. Até que um dia, durante uma stream em que Kaguya recebe vários superchats de casamento, ela se irrita com a insistência desses pedidos e acaba sem querer criando um desafio, que quem quiser casar com ela tem que derrotar a Iropi no Tsukuyomi. E assim, a coitada da Iroha tem que derrotar várias pessoas em um jogo de luta. Mas tudo bem, ela é uma gamer e consegue derrubar todos os pretendentes com facilidade. Mas espera um pouquinho. Tu aí que tá assistindo o vídeo deve estar pensando agora. Com a Kaguya sendo muito colada a Iroha e a mesma ajudando a streamer alienígena em tudo que ela pode, e essa convivência aprofundando a amizade das duas, será que a relação delas duas vagarosamente está evoluindo de amigas para colegas de quarto? Se é que você me entende. Mas calma, não vamos se empolgar muito. Lembrem que isso aqui é um anime mainstream, uma grande produção, ou seja, o Yuri tem que ser sutil e implícito. Muito mais que isso não pode. Um flerte leve aqui, uma coradinha ali, um pedido de casamento feito com piada e assim vai indo o amor das duas. O Black Onyx fica sabendo desse desafio e decide participar. Uma última partida pela mão de Kaguya. Mikado decide fazer isso pois a Kaguya sempre teve uma inimizade com o grupo dele. E também para zoar um pouquinho a sua irmã. Só que dessa vez o jogo é diferente. É basicamente um MOBA, 3 contra 3 e quem levar 3 partidas primeiro ganha a disputa. E por conveniências do roteiro, Iroha e Kaguya ficam com uma pessoa a menos no time e daí simplesmente aparece a ADM do server, a Yachiyo, para participar da brincadeira e ajudar elas. E o momento mais divertido do filme para mim é essa parte. São sequências de ação muito legais e muito bem feitas. Também é durante o jogo que Iroha revela sua identidade como a Iropi ao público e a gente descobre que o Mikado é o seu irmão. O confronto é acirrado, com altos e baixos para os dois lados, mas no fim, o Black Onyx é derrotado. A vitória delas causa uma enorme comoção e reação do público, fazendo os números de fãs da Kaguya dispararem, garantindo a vitória na Yachiyo Cup. Essa partida também serve para que Iroha e seu irmão se reaproximem. E com a ajuda dele como fiador, o quase casal consegue se mudar para um apartamento maior e melhor. Prontinho, essa é a metade do filme. E basicamente toda a grande ideia inicial. Agora eu vou fazer um joguinho mais rápido do resto para eu discutir logo o final, beleza? Vamos lá. A dupla começa a trabalhar com a Yachiyo para elaborarem uma apresentação musical juntas, que, sem dúvida nenhuma, acaba sendo um puta de um sucesso. Mas é durante essa apresentação que o povo da Lua começa a se manifestar. Especificamente através do mundo virtual do Tsukuyomi, pois segundo a Kaguya, é mais fácil para eles atravessar o digital do que o físico, já que, por alguma lógica desse mundo, o digital fica mais próximo da Terra do que o físico, eu sei lá. Mas de qualquer forma, o tempo dela na Terra está acabando e também descobrimos que em sua vida na Lua, Kaguya tinha um trabalho muito chato e maçante e por causa disso ela resolveu empurrar tudo para outra pessoa e fugir para o nosso planeta. A partida de Kaguya já está marcada. É na próxima lua cheia que os seres celestiais virão levá-la de volta para casa. E mais uma vez, igual à história original, os personagens tentam impedir Kaguya de ser levada. Mas aqui não é a guarda do imperador, e sim um evento musical de despedida e fim de carreira da streamer Kaguya. Tem luta, tem música, tem show de luzes, mas nada dá certo e os alienígenas lunares levam a Kaguya de volta para sua casa.
Obviamente, a Iroha fica muito triste e acaba passando por um período de luto. Mas depois, ela fica inspirada pelas memórias de Kaguya e decide tocar sua vida com determinação. Ela irá para a Universidade de Tóquio e será uma grande advogada. E podia ter acabado assim, um final lúdico e poético. Eu falaria que é um anime lindo sobre amor, sobre a vida, sobre perda e renascimento. Mas não, minha gente, o filme continua. Estes eram os planos que Iroha tinha para o futuro. Porém, o amor, talvez o destino, entra em seu caminho. Durante todo o filme temos algumas indicações leves de que a Yachiyo sabe muito mais do que aparenta. Talvez ela mesma seja uma pessoa lunar. E certo dia, o mascote de Yachiyo aparece na frente de Iroha, no mundo real, e leva ela até um pequeno apartamento. Lá dentro existe uma espécie de ovo, parecido com uma pinha, talvez seja até algum dispositivo tecnológico, e esse ovo está conectado a vários computadores e servidores. E é aqui que Iroha descobre toda a verdade. Se preparem para a maluquice. Kaguya nunca se esqueceu de Iroha e seu tempo na Terra. Ela não queria que esses momentos ficassem apenas em suas memórias. Ela desejava voltar para sua amiga, mas porém, o tempo na Lua e na Terra passam de forma diferente e muitos anos se passaram no planeta. Mas isso não é um problema. Os lunares têm naves que conseguem atravessar o tempo. Ela conseguiria voltar poucos dias depois de ter partido. Só que durante essa viagem, um erro de cálculo é cometido. A nave de Kaguya bate em um asteroide, desviando da rota e chega na Terra, nos primórdios da humanidade, há 8.000 anos atrás. E por causa deste acidente, ela não tem corpo físico, conseguindo se manifestar apenas através do seu mascote que foi junto com ela. Apesar de tudo, ela segue determinada em encontrar Iroha. E daí vemos Kaguya influenciando e guiando a humanidade por milênios, com ela sendo responsável pela criação e disseminação do conto da princesa Kaguya original, adaptando a sua história para os povos antigos, adicionando coisas como o cortador de bambu, os talos de bambu e o imperador. O tempo vai passando e com o avanço da tecnologia ela consegue se integrar e existir dentro de um ambiente virtual, eventualmente assumindo a identidade de Yachiyo e criando um mundo virtual Tsukuyomi. Vocês estão entendendo as implicações disso? A Kaguya cria a porra de um paradoxo, um ciclo que se repete constantemente na linha do tempo. Se eu quiser ser mais filosófico, eu posso até dizer que isso é um eterno retorno. O nascimento é a partida, a repetição do tempo que volta para o início. Alguém chama o Nietzsche de que eu preciso de ajuda. Brincadeirinhas à parte, Iroha e Yachiyo se reencontram no mundo virtual. Mas o momento que muitos achariam que seria doce e romântico, na verdade é melancólico. Diante de Iroha está uma Kaguya que viveu 8.000 anos. Uma pessoa que passou séculos interagindo indiretamente com as pessoas. Que aguentou angústia, dor e solidão por um tempo inimaginável. Todo este tormento para guiar o fluxo da história até o momento em que ela encontraria a pessoa amada, a primeira mulher terrena que viu em sua vida, Iroha Sakayori, fez com que a antiga Kaguya, que era animada, brilhante e carismática, agora se tornasse uma velha triste que aguentou o pesar do tempo, da vida. Mas de certa forma, a antiga Kaguya ainda está lá dentro. Finalmente, agora sim o final trágico que esperávamos, certo? Negativo, o amor prevalece. Para a felicidade de todos, Iroha aceita a Kaguya velha de braços abertos e traça um novo plano de vida. Ela joga tudo pro alto e começa a estudar para se tornar uma cientista e até mesmo volta a produzir suas músicas. Entre a arte e a carreira, Iroha escolhe os dois caminhos, pois é ela quem decide sua própria jornada que deseja seguir. E 10 anos depois dessa resolução, a gente descobre os frutos desse objetivo. Todo esse tempo, ela estava estudando para conseguir criar um corpo robótico para Kaguya, permitindo que ela se manifestasse na vida real. As duas podem finalmente viver juntas novamente. E para comemorar isso, a streamer Kaguya e a produtora Hiropi fazem um grande show de retorno. E curiosamente, parece que as duas identidades são mantidas no fim do filme. A alienígena continua atuando como Yachiyo e Kaguya, e ambas são parte do que realmente ela é. Este, de fato, é o fim da história. São diversos os aspectos que eu poderia analisar mais profundamente, mas para mim as principais coisas que eu mais gosto são os desenvolvimentos das protagonistas. Primeiro, a Iroha, que é mais um grande reflexo da sociedade japonesa. A existência dessa cobrança, dessa grande pressão para se encaixar na norma social, ser alguém que cumpre seu papel, ser alguém que faça faculdade, tenha filhos, seja útil ao sistema. Como essa norma, esse tipo de tradicionalismo, por assim dizer, destrói a pessoa, deixando ela presa em um ciclo destrutivo na sua vida. Não sobra tempo para quase nada, o criativo é deixado de lado, a arte é deixada de lado, a paixão se esvai.
Tudo isso alimentado por outros agravantes como trauma geracional e conflito de classes. Mas apesar dessas críticas, a conclusão do arco da Iroha ainda é algo muito japonês. Ela encontra um espaço para si, conseguindo encaixar o seu lado criativo e profissional na vida, criando um balanço entre esses dois elementos. E claro, temos o raio de sol da história, ou seria raio de lua. Bem, a Kaguya é praticamente um oposto à Iroha, uma pessoa que também está presa ao seu dever e ao seu papel de certa forma, mas que decidiu recusar tudo isso, tentar algo novo e literalmente renascer em outro planeta para ser uma nova pessoa. Enquanto Iroha representa um equilíbrio, uma concessão, um balanço da vida, Kaguya pode ser lida como o desejo, o amor, o ato de se libertar de suas amarras e perseverar. Ser quem você deseja ser, livre de pesos e obrigações. E juntas, as duas formam essa dualidade da narrativa. Eu também gosto que o roteiro se mantém fiel às linhas da lenda original. O bambu reluzente, a riqueza, os pedidos de casamento, o retorno e até as cartas, nesse caso a música, que tentam chegar até a lua. Está tudinho no filme. Mesmo que eu tenha falado quase a história completa, tem muitos detalhezinhos menores que eu não citei. Então se tu tem realmente interesse, vai assistir o filme. Tá lá na Netflix. Obrigado por passar seu tempo comigo, se inscreva, dê um like, ative as notificações e comente algo se quiser. Até o próximo vídeo.